Aleluia. Shalom, igreja, graça e paz. Estão bem? Felizes? Então, cadê o sorriso? Vamos sorrir que o Senhor tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Olhando ali, eu lembrei quando o pastor Milton chegou na igreja, na parte lá de cima, e me veio um versículo, Salmo 126, até choro, né? Eu quase não choro. Quem sai chorando, plantando, voltará com seus feixes. Às vezes parece que está tão difícil a promessa do Senhor se realizar nas nossas vidas, não é verdade? Fala, mas cadê? Ele falou, está escrito. Olha lá. Chegou ele e a Dulce, se converteram, e assim seus filhos, e agora os seus netos, porque a do Miltinho também já foi apresentada, né? Deus tem o poder de mudar as nossas histórias. Por mais difícil que pareça, aos olhos do Senhor, né? Um dia como 1000 anos é como um dia. No dia certo, na hora certa, a chavinha muda. E aí você também voltará alegre com seus feixes, porque você semeou na terra certa, aos pés do Senhor Jesus. E é Ele quem faz. Amém? Nossa, eu não gosto muito de chorar, mas já chorei. Hoje eu vou falar do poder do deserto. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre o deserto. Já orou por Israel hoje? Olhando para Israel, um país tão pequeno, vendo o tamanho de todos aqueles países, aquelas nações ao redor dele. Mas mesmo assim todos guerreiam contra Israel, porque querem aquela parte tão pequena. Não pela parte pequena, mas pelo que Israel é, pelo que Israel representa. Eles podem não acreditar neste Deus vivo, poderoso e único que nós temos, mas eles sabem que ali há algo muito especial, que há algo diferente, que há algo valoroso, além da terra. E assim o mundo olha para você. Não pelo que você é, mas pelo que você representa aqui na terra. E por isso muitas vezes nós passamos pelo deserto. E quando nós estamos no deserto, gente, aí sim, né? Há choro, há lágrima, há aquele sentimento de abandono. Aí você olha para o irmão, você fala, nossa, olha o irmão, ele está shalom, está completo. Nada quebrado, nada faltando, está próspero em todas as áreas da sua vida. Mas e eu? E eu? E aí o irmão vem e fala, está tudo bem? Estou no deserto. Estou no deserto. Só que o deserto tem um significado diferente para você e para o seu pai, para Deus. Até mesmo a palavra deserto, midbar, em hebraico, midbar. A palavra deserto tem significado diferente no hebraico e no dicionário Aurélio, que a gente tanto procura. No Aurélio, está escrito que o deserto, região de terreno arenoso e quase de todo seca, sendo que de fraca densidade populacional. Quando você for lá para Israel, você vai ver que realmente não tem muita gente vivendo no deserto. Tem os beduínos, esses eles fazem as suas tendas, mas são poucos e vivem ali no deserto. Porque realmente não tem do que sobreviver ali. Mas, midbar, na tradução do Senhor Jesus, a língua do Senhor é hebraico, certo? Então vamos lá. Na linguagem do céu, Silvia de Luca, midbar tem o significado de campo aberto,
mas também tem um significado de santuário e também de discurso. Sim, de discurso. Porque a palavra midbar, ela tem também ali ó, a sua origem na palavra dabar. E dabar é falar, mas também de davar. E davar é palavra. Mas ainda tem um significado ainda maior. Porque o deserto, no hebraico, é o lugar para se colocar as coisas em ordem. Ai, meu Deus, entendi. Você entendeu? Quando nós estamos no deserto, muitas vezes nós acreditamos que Deus está nos... Posso falar punindo? Porque às vezes a gente acha que o Pai está disciplinando nós e nos colocou no deserto. Só que a palavra hebraica diz que Ele vai colocar as coisas no lugar. No lugar do quê? Vai estar nos preparando para algo maior, para algo melhor. Alguns homens maravilhosos passaram pelo deserto. Por exemplo, eu não esqueci de ler a palavra não, viu? Eu chego lá, tem alguém aí com ponto de interrogação. Vamos lá, alguns homens. Moisés passou pelo deserto. E ele foi punido, gente? Moisés não foi punido, pelo contrário. Ele presenciou, fez parte de sinais e maravilhas no meio do deserto. Moisés não foi aquele homem que ficou 40 anos morando dentro do palácio, aprendendo as coisas do mundo. E o Senhor levou ele para o deserto durante 40 anos, também para aprender as coisas do céu, se descontaminar daquilo que não era do alto, que não era do Senhor, para ser preparado para o sobrenatural e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Foi no deserto que o Senhor entregou para Moisés os 10 mandamentos. Olha que lindo, tete a tete, sobe aqui no monte, Moisés. Vou falar contigo. Imagina Deus olhando para você falando, está aí no deserto, já está preparado. Sobe aqui. Vou te falar coisas, grandes e ocultas que você não sabe. Você vai ser abençoado e através de você uma multidão. Mas também, João Batista esteve no deserto. João Batista, ele pregava arrependimento no deserto, né? Aproximai-vos de Deus, pois é chegada a hora. Deus usou João Batista no meio do deserto. E ali ele cumpriu a sua missão, o seu propósito. Mas também nós temos Jó. Sim. Jó passou pelo deserto financeiro, familiar, físico, contraiu várias doenças. Jó passou por todos os desertos que hoje você pode estar em um deles. E o que ele fez? Creu. Meu Redentor vive. Ele creu que além daquele deserto, daquela dor, daquela tristeza, o Senhor estava agindo, porque a palavra do Senhor não volta vazia, e uma vez que está sobre a sua vida, no tempo certo, ela vai acontecer. E a vida dele foi restituída. E Deus mostrou ali que não há deserto que Ele não possa tornar em manancial, em vida. Mas também temos Davi, mas vamos lá, porque eu estou com pouco tempo, o Bispo Alex me deu pouco tempo, então vamos falar de Jesus. Está vendo? Eu poderia pegar Jesus em primeiro lugar, mas você ia virar para mim e ia falar assim, mas é Jesus. Não, foi Moisés, foi Davi, foi você, fui eu e várias pessoas, porque o Espírito Santo é o
mesmo. O mesmo que estava com ele está hoje conosco. Amém? Jesus, após ser batizado, Mateus 4, foi levado ao deserto e ali por 40 dias ele foi tentado por quem? Pelo próprio Satanás. E ali Jesus venceu cada uma das tentações que foram colocadas para ele através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Através da palavra escrita. Muitas vezes você quer sair do deserto vitorioso com a tua palavra. E não a promessa do Senhor que já está sobre a sua vida. E não a palavra que está aqui, está escrita e já colocou o inimigo abaixo dos seus pés. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. A palavra de Deus tem que estar nos teus lábios, tem que estar no seu coração, para que você possa vencer nos tempos maus. Amém? Quem você tem sido no deserto? Como você tem se comportado no deserto? Eis a questão. Agora sim, abre comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, a partir do versículo 22 não, a partir do versículo 2. Vamos nos colocar em pé, quem achou? Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, Midbar, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar, a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede do Senhor viverá o homem. Até aqui. Amém? Santo Espírito de Deus, a tua palavra está aberta. E nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia, Senhor, é o Senhor a falar conosco. Por isso eu peço que o poder do Espírito Santo se derrame sobre nós nesta manhã, trazendo aquilo, Senhor, que está no seu coração, para que possamos sair daqui abençoados pela tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Há um poder transformador no deserto. Só que a palavra mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não estamos assim, em sintonia com o Senhor, quando nós não lemos a palavra do Senhor, quando nós não estudamos a palavra do Senhor, corrigindo aqui, porque a palavra não é para ler, é para estudar. Amém? Quando nós não estudamos a palavra do Senhor, nós somos enganados. Nós somos levados de um lado para o outro. Qualquer ventinho que vem nos leva. E eu quero que você saia daqui com a certeza no seu coração de que tudo que você pensou que era o deserto era engano, era mentira. Porque o deserto que o Senhor tem para os seus filhos tem um propósito maior, que é fazer com que você seja preparado para o propósito que Ele tem aqui na terra. Em outras palavras, para que você seja preparado para que a promessa que Ele já te fez se cumpra em sua vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o deserto é que o deserto não é um lugar onde o Senhor nos abandona, onde Ele nos deixa. Porque mesmo no silêncio, porque às vezes o deserto, né? Eu não ouço o Senhor falar, eu não vejo o agir dEle, né? E a gente se sente realmente deixada numa prateleira, e quando Ele lembrar, Ele me usa novamente, Ele fala comigo novamente. Deus não age assim. Às vezes, eu conheço pessoas que às vezes fica de mal, né?
Ah, não fez o que eu mandei, ou não fez o que eu gostei, que eu gosto que faz, então eu vou ficar de mal. Aí eu deixo de falar com a pessoa. Vai passando o tempo, aí a pessoa volta a ficar de bem de você. E a gente acha que Deus também age dessa maneira. Ah, estou no deserto, um silêncio, Deus não fala comigo. Mas é mentira. No deserto, Deus continua sendo o mesmo. No deserto, Deus continua agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Quem será, pastora Adriana, que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas? Ninguém. Nada nem ninguém. Ele deu uma promessa. Assim que o povo, a segunda geração, né, lá que foi para o deserto, saiu, ele deu uma promessa. E ele disse assim, no versículo que nós lemos, Deuteronômio, mais ou menos, né, 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos. Então, vocês saíram do Egito, passaram pelo deserto, mas a partir de agora que vocês estão em Canaã, já está dentro da promessa, glória a Deus, você se lembrará do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou durante os 40 anos, durante o deserto. Então ali Deus está falando ao povo que a todo instante, no deserto, Ele esteve guiando o seu povo. E é assim com nós também, até os dias de hoje, mesmo quando você é desobediente. Porque Ele diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias. Ele não fala que quando você desobedece, quando você faz coisa feia, quando você levanta e vai dormir, nem lembra que Ele existe, que Ele esteve ao seu lado. Ele não fala que nesse dia Ele não vai estar com você. Estou de mal, no outro dia não estarei com você, você vai ver. Hoje eu estive, você não lembrou de mim? Amanhã eu não vou estar. Deus não é menino. Né? Mas Ele também fala mais. Romanos 8:28, que todos nós gostamos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou porque Ele tem um propósito. E todas as coisas que acontecem na sua vida vai cooperar para aquilo que Ele já escreveu no Salmo 139. Todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Porque Ele é teu Pai. E como Pai, Ele protege os seus filhos. Por mais que você seja aquele filho que gosta de sair um pouco, né, das asas do Pai, o Pai vai lá e você é meu, você tem algo diferente. Assim como Israel, o mundo o quer pelo que ele é, o mundo também te enxerga e te vê de uma forma diferente. Porque você tem uma luz diferente. E falando em luz, Deus não te abandona no deserto. Tem uma passagem em Êxodo que eu amo. Amo, 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 amo. A gente ama toda a Bíblia, né? Mas diz que no deserto o Senhor guiava o seu povo de dia, numa coluna de nuvem. E de noite, numa coluna de fogo. Olha que Deus maravilhoso. Ele não só guiava de dia, como Ele protegia através da nuvem. Porque no deserto, o sol, não existia protetor solar naquela época. Imagina. Bonezinho, chapeuzinho. Mas o Senhor está acima de você, te guardando onde quer que você vá, em toda e qualquer situação. Por mais que você não o enxergue, por mais que você não o sinta, não o ouça, Ele está com você todos os dias. Não esquece disso. O deserto não é lugar de abandono, mas é lugar de presenciar
usufruir do grande eu sou sobre a sua vida. Amém? Mas uma segunda coisa, o deserto também não é lugar de derrota. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a questão do perigo da prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade, você pode achar que você é próspero porque você está fazendo tudo certo, então você não precisa de Deus. Eu vivo, sou próspero, Deus está me abençoando, mas é segundo a sua força e o seu poder. Ao mesmo tempo, aquele que está necessitado, não está tão próspero, pode achar que ele não está próspero, ele está passando por uma dificuldade, um deserto, porque ele não está dentro dos propósitos de Deus. Cuidado, nenhum nem outro. Busque sabedoria do alto para saber qual a fase, o tempo de Deus na sua vida, tá bom? O deserto também. Às vezes você pensa, eu estou no deserto porque eu sou um derrotado. Estou no tempo de derrota. Como que você está? Maior derrota. Não sei se vocês já falaram ou ouviram isso. Não. Com Jesus, eu sou mais que vencedor em todo tempo. Aquela passagem que a gente gosta de falar do apóstolo Paulo, né? Eu, pelo menos, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. É porque ele pode passar por todas as situações. E ele sabe o Deus a qual ele serve. E sabe que, acima de toda e qualquer situação, Deus está ali. E vai prover a força, vai prover o alimento, vai prover a paz, vai prover aquilo que nós necessitamos. É isso o sentido de tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, deixe o inimigo abaixo dos seus pés. Se você tem passado por um deserto, eu pequei e Deus não me perdoou. É porque eu tenho muito pecado, mas é porque eu pequei isso, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez. Aí é você com Deus. Mas o deserto é lugar de pessoas que precisam ser preparadas para o propósito do Senhor também. Jesus não foi batizado, João 4? Depois ele não foi para o deserto e passou por tentações, por provações. E aí? Por que você é diferente do Senhor e não pode passar pelo deserto? Não é verdade? Não é porque ele carregava o nosso pecado ali, ou o pecado dele ali, por isso ele precisou ir para o deserto. E ali ele estava na derrota. Pelo contrário. O pai disciplina o filho a quem ama. Amados, pense que quando o Senhor olha, eu pelo menos imagino assim, quando o Senhor olha do trono de glória dele, ele não vê uma multidão, ele vê você. Ele olha para você. Isaías diz que ele te chama pelo... Você acredita nisso? Eu acredito. Então, eu creio, quando eu estou trabalhando aqui na igreja, ou quando eu estou lá na obra, trabalhando lá na obra, quando eu estou na minha casa, quando eu estou falando com o Senhor, eu creio que o céu se cala, e Ele olha para mim e fala, Simone, está fazendo o que aí? Aí eu, opa! O que será que eu estou fazendo? Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele sabe o seu valor. Por isso Ele te leva para o deserto. Assim como levou o povo de Israel para o deserto. Para quê? Para mostrar que não há situação maior do que a palavra dEle sobre a sua vida. Para mostrar que por mais que a situação do deserto, gente, cada um tem o seu deserto, tem o seu tempo de deserto, não é porque o deserto é um lugar onde geralmente você se sente sozinho, geralmente você não ouve uma palavra que venha te trazer conforto, que venha te trazer realmente esperança, é que você está derrotado. Nesse momento do seu deserto, você tem que olhar para o alto e você tem que falar, Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse tempo?
O que eu estou fazendo ou não estou fazendo que eu devo fazer? Midbar, palavra, falar. É neste tempo que você não está na derrota. Você está próximo do altar do Senhor. É nesse tempo onde você vai mostrar ao deserto e ao mundo que você é vencedor e que toda aquela situação será passageira. E as pessoas vão olhar para você e vai falar, mas como? Como você se curou da alma ou do corpo? Como você foi promovido? Como você arrumou emprego? Como a sua empresa está prosperando neste tempo? Como você cresceu espiritualmente? Aleluia! Que intimidade é essa que você tem com Deus? Como assim Deus falou com você? Ah, Deus falou mesmo? Sim, porque Deus fala com quem fala com Ele. Porque nós não somos diferentes. Assim como Ele falava aqui no Velho, no Novo Testamento, assim como Ele fala através dos pastores, dos profetas, Ele fala com você porque você tem o Espírito de Deus. Ele quer falar com você e quer que você realmente, como uma boa ovelha, ouça a sua voz e reconheça, é o meu Deus, é o meu Pai, Ele está falando. Sabe, eu não sei para quem é, mas é para alguém. O não de Deus também é resposta. Eu sei que tem um louvor, mas eu não sei para quem é. Porque muitas vezes você indaga a Deus. Que você coloca as coisas diante de Deus, mas sempre é negado. Eu acredito ainda que o não de Deus é a maior declaração de amor que o pai faz para os filhos, porque Ele está protegendo. Reconheça isso em sua vida. Então, o deserto não é lugar de derrota. O deserto é o lugar de você ouvir a voz do Senhor e repetir o que Jesus disse. Não só de pão, não só de matéria, viverá o homem. O que tem que te sustentar é a promessa que Ele já entregou na sua vida. E a palavra de Deus está sobre a sua vida. Quem tem palavra de Deus sobre a vida? Amém, aleluia. E em terceiro lugar, o deserto nos aproxima de Deus. E é isso que você tem que guardar no seu coração. Eu não falei? Midbar, um dos significados do deserto? Lugar onde se coloca as coisas em ordem. Então é um privilégio passar pelo deserto do Senhor. Porque eu vou me aproximar dEle. Porque eu vou falar com Ele. Porque eu vou ouvir a voz dEle. E vou sempre colocar na minha memória, né? Hoje a pastora falou sobre renovação da mente, né, pastora? Acho que na oração dos oficiais. Então eu vou sempre renovando a minha mente com a palavra do Senhor. E dizer, assim como o Senhor foi no deserto, com o povo de Israel, o Senhor será comigo. Ele não me abandonou, não é? No deserto, então não me abandonará. Em nenhum tempo. Então Deus nos aproxima e coloca as coisas em ordem. Por quê? Porque no deserto, pastor Dante, é aquele silêncio realmente. Então eu posso fazer um auto-reconhecimento, uma reflexão de quem eu sou e de quem o Senhor é na minha vida. Sim. Muitas vezes, o homem é tão orgulhoso que ele esquece que tudo que ele tem veio do Senhor. Muitas vezes, o homem, ele é tão distraído, digamos assim, que ele esquece que o ar que eu respiro vem do Senhor. Que a força que eu tenho vem do Senhor. Essa semana, minha filha me fez uma pergunta. Vou perguntar para vocês, tá bom? Você é feliz?
Vou perguntar de novo. Não ouviram direito aqui, bispo Clodoaldo. Você é feliz? Ou você tem alguns momentos felizes? Uma vez eu vim orar com uma profeta que estava aqui na frente. Nossa, me entreguei então, que faz pouco tempo, né? Porque... E Deus falou através dela. Você pensa que você é feliz. Eu te darei a verdadeira felicidade. No deserto, a gente vai refletir sobre realmente quem nós somos e quem Deus é. Se realmente o lugar onde nós nos encontramos foi o Senhor quem nos colocou, ou a gente está ali só por estar ou pela nossa força. Quando realmente é o Senhor quem nos coloca em determinados lugares, nos dá determinadas coisas, por maior que seja a dificuldade que a gente venha a passar, a alegria do Senhor nos toma, e com a alegria a sua força. Mas, ao mesmo tempo, quando nós não estamos ou não temos algo que vem do Senhor, você pode ter tudo. Eu não sei se você já passou por isso. Saúde, família, dinheiro. Mas aqui dentro, uma tristeza. Né? E aí você fala, nada está bom. Ou alguém vira para você e fala, não te entendo, nada está bom para você. No deserto, você faz essa reflexão. Porque nada, dinheiro, família, bens, viagens, saúde, vai trazer sobre você a alegria que é estar no lugar certo, na hora certa, se deixando ser usado pelo Senhor. Porque não é só pastor que é usado pelo Senhor. Somos todos nós, porque quando o Senhor nos olha, lembra que Ele olha... E Ele olha você, e Ele te chama pelo teu nome. E ali Ele vê que o sangue dEle está sobre a sua vida, e ali Ele vê que o Espírito Santo está sobre você. Então talvez o seu deserto não tenha fim, porque você não está se deixando ser usado pelo Senhor. Ou que você está sendo enganado pela sua alma, né, que é o nosso maior inimigo, nós mesmos, e paralisando aquilo que Deus tem para a sua vida, presa ao passado, ou a um futuro que não é o que Deus tem para a tua vida, porque você esquece de falar com o Senhor. Mas no deserto você vai ter bastante tempo, porque é você e Ele ali. Amém? Mas também no deserto você reconhece a sua dependência. Espero, né, gente? Senão vocês vão ficar lá 40 anos. A sua dependência do Senhor. Sim. Porque nas coisas mais básicas, no deserto você precisa do Senhor. Precisa para sair da tristeza, da ansiedade, da angústia. Né? É só Deus. É só Deus. E no deserto o tempo todo o Senhor está com os braços estendidos, falando, vem. Vem, dá mais um passo. Dá mais um passo. E de passo em passo, você vai vencendo. Cada dia o seu mal. O que Deus mais quer, resumindo, no deserto, não é que você se perca ou morra. Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você fale com Ele como filho. Ele quer que você reconheça o seu amor, a sua presença. E entenda que como filho amado que você é, Ele tem o melhor para a sua vida. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 1, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, lindo, maravilhoso. Ele pelejará por vós, segundo tudo que vos fez convosco.
diante de vossos olhos, no Egito como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegastes a este lugar. Às vezes no deserto, você não tem força para caminhar. E por mais que Deus diga, venha, e por mais que você saiba que Ele está ali, você está fraco, e você não consegue se mover. Mas Deus diz que no deserto, Ele, assim como um homem leva o seu filho, Ele leva você também. Se nessa manhã você precisa que Deus te carregue, fala para Ele. Fala para Ele, Pai, eu entendo. Eu entendo que por onde eu for, o Senhor ali está. Eu entendo que eu sou seu filho, que eu sou seu amado, que o Senhor me chama pelo nome. Que o Senhor já escreveu todos os meus dias, quando eu ainda nem existia. Mas eu não tenho força. Muitas vezes eu não tenho nem palavras. Então, Espírito Santo, leva a minha oração até o altar. Quando sou fraco é que sou forte. O Senhor te fortalece. Não desista. O deserto é lugar onde você deixa as suas inquietações, a sua ansiedade, o seu medo. Entrega para o Senhor, para que Ele te fortaleça. A vitória já é sua. O inimigo foi vencido na cruz, acredite. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia. Oh, serecantarabalaia, soreandaralá, serecantarabalaia. Não se intimide diante da presença do Pai. Mesmo aquilo que você acha tão pequeno, entrega nas mãos dEle. Oh, serecantaralá, sorecantarabalaia. Santo Espírito de Deus, eis a tua igreja, eis a tua noiva, que a cada dia se prepara para as bodas do Cordeiro. Eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui. Por isso vem, Espírito Santo, e visita cada um. Derrama, Senhor, o seu azeite mais fresco. Que este venha, Senhor, da cabeça até os pés, envolvendo cada um dos seus filhos. Tocando na mente, tocando no coração. Retirando o engano, a mentira, Senhor, e colocando a sua verdade que liberta, que cura, que restaura. Retira as feridas, Pai. Calça os pés dos seus filhos para a batalha. E que cada vez mais eles possam enxergar o teu agir. Que cada vez mais eles possam ouvir a sua voz. Como é bom ouvir a sua voz. A sua voz traz esperança. A sua voz traz força, nos dá direção, aleluia. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia. Pede para o Senhor a visão que vem do alto. Fala, Pai, eu quero me enxergar da forma que o Senhor me enxerga. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia. A palavra diz, nada tendes, porque não sabei pedir. Pede. Pede as coisas que vêm lá do alto. Pede. Pede para o Senhor a tua cura, a tua libertação. Pede para o Senhor os seus sonhos. Sonhos esses que ficaram, você enterrou, deixou no passado por se sentir pequeno. Por achar que esse deserto não termina mais. Então você não precisa sonhar. Você não precisa ousar. Ouse no Espírito Santo.
Ouse no Espírito Santo. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia. Aleluia, Senhor. Repete comigo, Senhor Jesus. Eu sou teu e o Senhor é meu. Por isso, neste momento, eu declaro que todo deserto sobre a minha vida será um lugar onde todas as coisas serão colocadas no lugar. Todo deserto sobre a minha vida será o lugar onde a tua palavra me sustentará. E eu falarei contigo e ouvirei a sua voz e serei guiado por ti, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me desampara. Pelo contrário, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, me sustentando, me suprindo, me fortalecendo e me alegrando, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Não esqueça então disso. Deserto, Midbar, lugar onde o Senhor está constante sobre a sua vida, porque Ele tem algo maior. Amém? Santo Espírito de Deus, eu te agradeço por esta manhã, por este início de semana. Declaro, Senhor, que será uma semana onde a tua presença será notada e sentida por cada um de nós. Declaro que esta semana, ao amanhecer, até o anoitecer, nós falaremos contigo e ouviremos a tua voz. Saberemos que é o Senhor à nossa frente a nos guiar, a abrir portas, Senhor, que estão fechadas, a fechar aquela que não é sua, Senhor, sobre as nossas vidas. Declaramos, Senhor, que o seu Shekinah e o seu Shalom estará sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, constantemente, e nós exaltaremos e glorificaremos o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glorificado, majestoso, poderoso é o Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele realmente te dê uma semana de vitória. Lembrando sempre que Ele está à sua frente. Amém? Quem precisar de oração, venha aqui na frente. Os profetas também estarão aqui. Luan Padovani, eu quero orar com você, por favor.